Bom dia, meu povo! Hoje é só assim, tá? Hoje, terça-feira, 5 de agosto, assim, muito comedida. Por quê, gente? Porque hoje eu tô com um padre aqui no programa, entendeu? Então, assim, ó, hoje é só assim, tá? Aumenta o som, DJ, assim, ó. Vai. Pode, né, padre? Pode? Tchau. Assim, ó. Tudo bem com você? Como é que você tá nessa terça-feira nublada, meu povo? Aquele chove, não molha, aquela coisa que vai, mas não vai, aquela coisa que tá frio, mas não tá, não sei. Tá meio assim, né? Tá úmido o tempo, mas é isso. Falei ontem pra você que até quinta, sexta-feira, eu acho que o tempo vai ser isso mesmo, então bora ver. A vontade é o quê? Ficar em casa, debaixo das cobertas, assistindo uma sériezinha, não é mesmo? Mas nem sempre querer é poder. Diz que querer é poder é... Quem foi mentiroso que inventou isso, né? Ai, querer é poder é nada. Não tem nada disso. Bora fazer acontecer que não tem essa. A gente quer, mas não pode. Então vamos fazer e fazer bem feito, com vontade, com alegria, com vida. Tem que trazer vida pra vida, não no piloto automático, tá? Tem que viver. A música do Roberto Carlos eu acho legal por isso. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, porque isso traz vida para a nossa vida. Hoje, a gente celebra o Dia Nacional da Saúde no Brasil. E eu quero saber se você tem cuidado da sua saúde. Muito mais que a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, porque somos um tripé, né? Corpo, alma e espírito. Tem que cuidar da saúde, gente. Tem que cuidar da saúde, sabe? Cuida aí da sua mente, cuida do seu corpo, cuida do seu espírito. Para falar, inclusive, sobre isso, não sobre cuidar do espírito, mas sobre essa vida sacerdotal. Ontem comentei com você, o Padre Márcio está aqui já, o Padre Márcio Vignoli está aqui comigo no estúdio já. Fala sobre o Dia do Padre, que foi ontem o Dia do Padre. E conversar, trocar uma ideia com ele justamente sobre isso, né? Sobre a importância da vida espiritual, esse chamado sacerdotal. Acho muito legal. De repente, seu filho, seu neto, alguém na sua casa tem um chamado sacerdotal e talvez a família muitas vezes não compreenda isso, como é que acontece, ou qual o caminho, por onde começar, não é mesmo? Padre Márcio aqui numa conversa bem legal. Então, Dia Nacional da Saúde no Brasil. Cuide da sua saúde, cuide-se. Celebramos essa data hoje, dia 5 de agosto. E agora a gente vai conversar com ele, o Padre Márcio, para falar sobre a vida sacerdotal, certo? Então, ó, tô virando, vou sentar, tô virando, Amandinha, virei e sentei. Pronto, olha, bom dia, Padre, bem-vindo. Bom dia, Fábio. Muito bem. Tudo bem? Estar aqui no programa sempre é bom. É bom estar receber aqui o contigo, senhor. É uma alegria. Bom recebê-lo. Queridos. Padre já andou de bondinho? Nada a ver, né? O bondinho. É aéreo? É. Sim, sim. Olha, é um dos lugares Tem mais... medo de altura? Não. Não? Não. E é um dos lugares mais bonitos para se visitar em Balneário Camboriú. Com certeza. Lindo, né? Com certeza. A gente se sente envolvido, abraçado pela natureza que é tão exuberante. É verdade. E eu acho muito bonito porque faz com que a gente valorize a própria natureza. Então, é um empreendimento que não degrada, mas valoriza. Exatamente. Eu perguntei isso porque, gente, o Padre Márcio, né, já andou de bondinho, ele mora aqui na nossa região e talvez você more aqui também, mas nunca andou, porque está sempre trabalhando, sempre na correria. Mas deixa eu te falar que tem uma promoção do bondinho e essa é a oportunidade para você aproveitar. Do dia de 22 ao dia 26 de agosto, você, morador de Camboriú, de Balneário, Itajaí, Itapema, comprando o ingresso lá na bilheteria do Bondinho, vocês vão ter 50% de desconto. Não só você, morador dessas cidades, mas 3 acompanhantes. Então, o ingresso R$35. Eu acho que você tem que se presentear. Você que trabalha, rala, constrói essa cidade, faz, acontece, está aí no trânsito, se estressando, enfim, dando teus corre, recebendo visita, essa é a oportunidade. Morador de Camboriú, Balneário, Itapema e Itajaí, 50% de desconto do dia 22 ao dia 26 de agosto, comprando ingresso lá na bilheteria. Apenas R$35. E como o padre falou, é um dos lugares mais lindos que você consegue apreciar Balneário Camboriú na sua plenitude. É muito lindo. Não perca essa oportunidade.
Padre, ontem comemoramos o Dia do Padre. E aí eu queria saber do senhor, quando é que o senhor descobriu esse chamado sacerdotal? Com que idade? Como é que foi essa descoberta? Bem jovenzinho, como criança, meus avós eram muito religiosos, então eu os acompanhava sempre assim na igreja, mas principalmente quando eu passei a servir no altar, como coroinha. Nós temos os coroinhas que servem. Eu fui coroinha. Fui coroinha, tocava sinetinha lá. Fui, mas não vi esse chamado assim tão a fundo. Mas respondeste a outro chamado, estás Sim. exercendo o teu ministério. Ser coroinha é um exercício já de exercitar um ministério, um serviço. Por isso a gente diz servir o altar para ser servidor depois em tantas áreas. E eu me senti chamado a ser servidor sendo padre. Então, muito pequeno, ainda ali com os meus 7, 8 anos, eu já dizia, eu quero ser padre. E a figura do padre que estava em Camboriú me inspirou muito, era o padre Nildo do Biela. E era um padre muito dedicado, muito bom com os coroinhas e sempre presente conosco. Então, me inspirou muito e eu disse, eu quero ser padre como esse padre. Né? Agora, que interessante a influência que um profissional, não, o padre é uma profissão, mas é um chamado, né? Mas de alguém que exerce o seu chamado de forma diferenciada, que influencia, né, padre? Porque se o senhor tem um outro modelo de padre, de pároco, de repente, não é isso que eu quero. Talvez não seja esse o modelo, né, padre? É verdade. A grande promoção vocacional é o vocacionado, aquele que vive o ministério, dar testemunho, né? Celebrar, testemunhar e viver a sua fé, viver a sua vocação. Então, tem que viver com ardor, tem que viver com zelo. E nisso eu via o padre Nildo do Biela, que com muito zelo, com muito ardor, vivia a sua vocação, acolhia as crianças, os jovens, e realmente foi uma referência na minha vida. Depois, aí veio outro padre, que também foi muito marcante, padre Maneca, padre João Manuel, que depois se tornou bispo, inclusive, e que foi bem especial. E aí eu fui fazendo parte dos grupos de encontros vocacionais, que normalmente tem nas paróquias, é o Clubinho do Encontro, que são aqueles que querem, assim, conhecer um pouco mais da vida ao sacerdócio, a vida de padre. Entender como funciona. Entender também a vida religiosa, os consagrados, consagradas, missionários. Então, essas vocações específicas. E o mês de agosto é chamado o mês das vocações. Né? Então, cada semana do mês de agosto, nós refletimos sobre uma vocação. A primeira semana é sobre a vocação aos ministérios ordenados, então padre, diáconos e bispos. A segunda semana é o ser família, que é a vocação ao matrimônio. Olha! Né? Então toda a segunda semana do mês de agosto é a semana da família focada nisso. Né? O chamado ao matrimônio, ao casamento, a constituir família. Que também é um tipo de sacerdócio, né, padre? Sem dúvida, é uma vocação. Uma vocação. E nós, na igreja, temos o matrimônio como um sacramento. Assim como há o sacramento da ordem dos ministros ordenados, o sacramento do matrimônio. Na terceira semana é sobre a vida consagrada. São as religiosas, os religiosos, os freis, as freiras, os irmãos. As irmãs. As irmãs. Temos aí uma variedade imensa de congregações que fazem um trabalho tão bonito. Então, é a terceira semana. E a quarta semana do mês de agosto, então, é sobre os leigos e leigas que estão diretamente no serviço da igreja. Não é mero voluntariado, mas servindo como catequistas, como ministros da Eucaristia, ministros da Palavra, na equipe de liturgia, os que servem com o Ministério de Música, dos diversos serviços. Então são os leigos, que nós dizemos os leigos engajados, os leigos ministeriados na igreja. Então é um mês todo muito muito celebrando esses chamados para diversas vocações. Isso. Agora, padre, quando o senhor começou como sacerdote, né, sabia do chamado, atendeu, ok. Quanto tempo de ministério? 27 anos. 27 anos. Nesses 27 anos, o senhor entende como os maiores desafios quais foram e se mudaram esses desafios de quando o senhor começou, de agora? Isso.
O primeiro, esse desafio é deixar, não é? Porque eu lembro, dia 16 de fevereiro de 1986, quando eu saí de casa, não é? E foi bem interessante sair de casa para ir para o seminário. Então, casa dos meus pais, e eu fui então me despedir dos meus avós, porque eu não morava com os meus avós, mas era intimamente ligado. Então eu peguei a bicicleta e saí de casa dos meus pais, já estava tudo na variante, meu pai tinha uma variante verde para levar para o seminário, era o seminário em Tuporanga, Seminário São Francisco, e eu fui me despedir longe, né? Sim, naquela época era uma Hoje viagem. não é tão longe, mas é longe na época, né? Uma viagem. O carro com o enxoval, com aquele tudo aí, saí, eu lembro que eu fui assim, rápido, e eu ia dizendo, mas eu não posso chorar, porque a avó... Eu não vou chorar, não vou chorar. Justo. Cheguei bem rápido, dei um beijo e saí assoviando e cantando para não chorar. Sério? É uma canção, e é uma canção do Padre Zezinho, depois eu aprendi, né? Por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear. Deixei meu lar e saí correndo, cantando e assoviando para não chorar. Isso não chorou? Não, voltei, chorei bastante. Chorei bastante, mas não na frente nem do vô. Não na frente deles. E nem de ninguém. Chorei comigo mesmo. Aos pés de Jesus, obviamente, né? E aos pés de Jesus, e depois já no dia 17, com a enxada na mão, que eu nunca tinha pego, capinando lá na roça do seminário. E aí eu disse, meu Deus, eu chorei. Eu não fui para isso que eu vim. Justo. Quem que disse que para ser padre precisa aprender a capinar? Pois, eu imagino. Justo. Quanto tempo ficou capinando? Sim, foram 13 anos. Cuidando de horta, cuidando de porcos, um exercício de desprendimento, de despojamento, um exercício para o trabalho, para a superação. Você tinha quantos anos na época? 13 anos. Como é que ia entender, né? Tinha que amadurecer, né, padre? Claro, sem dúvida. Faz parte do amadurecimento, né? No seminário é ora, labora et legere. Rezar, trabalhar e ler, estudar. Né? Então, é a dinâmica do seminário. E depois, para sermos pessoas orantes, pessoas que sejam fraternas, e o trabalho nos educa muito na fraternidade, saber trabalhar com o outro, trabalhar em conjunto, e também o ler, a dimensão toda do conhecimento, e nós estudamos, então, as faculdades que se faz e tudo mais, as línguas que se aprende, isso tudo para nos tornar homens assim, prontos para atender às necessidades de cada tempo. E tudo isso muda. Então, as grandes dificuldades é a gente se adaptando a cada tempo. Exatamente. Não é mais 1986, não é década de 90, 98, quando eu me ordenei. O mundo está em tantas mudanças. E hoje o senhor tem quais desafios que o senhor entende? Porque o menino de 13 anos, ok, né? Tinha que entender esse processo aí que não era simplesmente chegar e rezar a missa com 13 anos. Não, estou pronto, vou ser padre. Não, tem um caminho ali. E hoje, depois desses 27 anos? Eu vejo que o meu grande desafio é organizar o tempo. Ter um tempo para mim mesmo, para minha oração pessoal. Sim, tem que ter. A gente tem que cavar isso, nem que seja na madrugada. Não é? Então, a oração pessoal, depois um tempo também para continuar estudando e o trabalhar, o se dedicar em favor dos outros. Então, organizar um tempo em favor da vida, do pessoal e em favor da comunidade, para mim é sempre um desafio. E às não vezes é as pessoas fácil. não entendem isso, né? Que o padre tem uma vida além do sacerdócio, né? Não é só o sacerdócio, tem uma vida também. Às vezes eu acho que não sei se todo mundo entende isso, né, padre? Justo, Mas realmente o sacerdócio católico, o padre, é o dia todo. É tudo misturado. É o dia todo, não há como dissociar, certo? Por isso que na ordenação nós falamos, há um caráter, é uma palavra difícil, mas é um caráter ontológico, é o ser. Então não é fazer. Por isso que para nós, eu não consigo me adaptar com essa linguagem, né? Eu estou padre, eu estou pároco. Não, eu sou. Eu sou. E também não gosto desse negócio quando a pessoa diz, eu estou codista. Não gosto muito, não. Eu sou. Nesse momento, eu sou. Apresentadora. Não, eu sou. Sim, eu sou. Eu sou jornalista e tal. Tem a ver com o meu ser. É claro,
os momentos são diversos. Sim, mas porém, eu sou. E isso no sacerdócio, o padre é muito. Eu sou o padre, então em todos os momentos. E por isso que eu não posso ter uma vida dupla, uma vida... Sim, eu não tiro a roupa de padre, né? Não, Tipo, não. agora Não é eu não... batina. Não é. Não é só a batina. É a essência, porque né? o sacerdócio não é só altar. Não, o altar é um momento do dia, né? O altar. Mas o sacerdócio é aquilo que quase ninguém vê. No altar, algumas pessoas veem, muita gente vê. Mas é a conversa que eu tenho com o fiel que vem pedir uma orientação, a visita que eu faço ao doente, ir numa UTI, atender um jovem que está nesse estado. Isso não se tira fotografia, não se coloca em Instagram, ninguém sabe. Não se posta, né? Não se posta. Ontem eu recebia muitas homenagens, assim, felicitações, e as fotos que colocavam lá nas postagens, normalmente são estas. O padre celebrando, o padre no altar, o padre cantando, pregando, né? Mas eu vendo e diz assim, é assim que as pessoas, a imensa maioria, nos veem, mas há uma vida, por isso que eu digo, esse tempo, o nosso tempo é muito mais do que 1 hora, 2 horas no altar por dia. Né? É o dia todo, é a reunião que você faz, é o planejamento, é estar na rádio, é estar aqui na televisão, organizar isso. Então, o ser padre é realmente 24 horas por dia. Não é? E precisamos cuidar da saúde, cuidar bem da nossa mente, você falava da mente, hoje tem uma grande crise, os padres jovens, a nossa geração de padres jovens sofre um pouco com isso, porque é próprio do nosso tempo, é Burnout, essas crises todas, né? E é muita informação, muita informação, muita tela, muita telinha. A tela ainda não faz tanto mal, mas as telinhas, aquelas telinhas 24 horas, que ficam diante dos olhos, aquela luzinha que vai, não é? Então, tudo isso. Depois, ser um padre que está atento às questões sociais, né? Então, não entrar na politicagem, nem no partidarismo, nem nas ideologias, mas ter uma postura, ter uma posição em favor da vida, em favor da justiça, em favor do bem comum. Então, essa postura social que a igreja pede com a sua doutrina social. Padre, quem estiver nos acompanhando em casa, então, agora, antes de encerrarmos, que o senhor dê uma mensagem para quem tem esse chamado sacerdotal, para quem tem um filho, um neto, sobrinho, que viu que tem um chamado tal, que mensagem o senhor diria para ele? Muito bem. Sempre que eu encontro um jovem ou alguma criança, eu digo, você já pensou em ser padre? Aí, normalmente, vem um susto, né? Assim, nunca pensasse? Então, passe a pensar. Passe a pensar em ser padre. E você que é pai, mãe, não seja daqueles que vai tolher a vocação do seu filho, dizer, não, isso não, padre meu, filho meu não vai ser isso, não vai ser aquilo. Nós precisamos acolher as diversas vocações, o chamado de Deus e colocar nessa lista de possibilidades ser padre também. Então, e ao sentir esse chamado, ao perceber os sinais do seu filho, encaminhe e deixe, né, o acompanhe. E nós, nas nossas paróquias, os padres das paróquias, estamos aí para acolher, para acompanhar, para direcionar e queremos principalmente ser testemunho de felicidade. Eu digo para vocês, muitos são os desafios, mas eu sou muito feliz em ser padre. Não tive um dia sequer, mesmo aquele dia mais difícil, mais exigente e mais sofrido, eu muitas vezes já chorei por ser padre, mas em nenhum momento eu deixei de dizer, mas é a minha vocação e eu não vou largar. Deus me chamou e cada dia eu quero dizer sim. E quando a gente diz sim cada dia, a gente é feliz. É feliz. Chorando sim, desistir nunca. Nunca, com Padre, certeza. Obrigada. Amém. Eu sou fã do Padre Márcio, eu sempre falo isso, eu admiro demais a maneira que ele exerce o chamado dele, o sacerdócio. Conheci o Padre Márcio mais de longe, mas agora ali na Rádio Divino Oleiro, 90.9, consigo acompanhar um pouco mais próximo e ele realmente é isso, gente, essa pessoa incrível e maravilhosa. Obrigada, Padre. Ótimo, Deus te abençoe e abençoe a todos. Amém, obrigada. Gente, antes do intervalo, deixa eu te falar do Dia dos Pais. A Cacau Show tem uma infinidade de opções para você, para agradar o seu pai ou aquela pessoa que faz esse papel, né, que cuida de você como um pai. Então, a gente
foi lá na Cacau Show. Hoje eu vou lá de novo gravar na Cacau Show para trazer mais novidades. Mas enquanto isso, acompanhe aí lá na loja 95 no Balneário Shopping as opções para presentear o seu pai agora neste domingo. E onde é que eu vim parar? Aqui na Cacau Show, porque esfriou e nada melhor do que um chocolate. Além disso, tem gente que ama uma promoção. E a Cacau Show, nesse mês de julho, começou uma super promoção muito legal. Todos os dias do mês de julho, nós teremos uma promoção diferente na loja. Quarta-feira é dia do Monte Belo. Terça-feira, dia das trufinhas pequenas. Quais são as dicas, novidades que você tem para mostrar pra gente? Tem agora uma linha biscoiteria. A gente tem a linha Bite, são as bolinhas recheadas com chocolate. O fundi também. Vocês fazem isso de levar também no evento, oferecer isso? Sim, a gente serve para os convidados, festa de 15 anos, casamento, evento corporativo. Todos esses eventos a gente pode participar oferecendo para os seus convidados o nosso chocolate. E não tem como não vir aqui e não fazer uma degustação. O que a gente vai degustar? Hoje é um waffle lanute. Isso que é bom demais. Sabe o que a gente vai experimentar depois de degustar? Um fundi. Vem comigo. Vem cá. Esse fundi é que ele é doce na medida certa, ele é cremoso, ele é maravilhoso. Ju, esse chocolate tem sempre na loja? Tem sempre na loja. Esse é um chocolate tradicional, um lançamento da Cacau Show no ano passado. Tudo que a gente gosta, chocolate branco, preto e pistache. É isso. Aproveite então as promoções do mês de julho aqui da Cacau Show, todos os dias da semana. Tem um produto em promoção. Eu amo esses biscoitos aqui. Por enquanto, tá a semana inteira, né? Mas tem uma infinidade de produtos para você aqui na Cacau Show, que fica no Balneário Shopping, a loja número 95. Não tem erro, gente. É a loja mais doce do Balneário Shopping.